Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Fábio, sejam bem-vindos a este webinar, onde iremos ter como tema a segunda parte das novidades do SolidWorks 2017, tá? Antes da gente começar, eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta, né, que eu vou colocar na tela. Então, se vocês puderem responder essa pergunta, eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo, ok? Vou deixar um tempinho aí na tela para vocês responderem. Beleza? Ok, só mais um momento. Certo, então podemos começar de fato. Bom, pessoal, só para a gente uma instrução básica aí do software que a gente vai estar utilizando, tá? Basicamente a gente vai utilizar dois botões. Primeiro para ativar e sair do modo de tela cheia, né? Que está sendo indicado com a seta verde. E um pouco mais abaixo uma área reservada a perguntas, tá? Então no final da sessão eu vou reservar um tempo para vocês tirarem dúvidas. Então usaremos mais para frente esse campo, tá? Então a setinha em laranja que tem em cima da interface, ela vai ser para ocultar o painelzinho de tarefas, ok? Bom, estamos cumprindo, né, um cronograma de webinars propostos para os nossos clientes, alunos, interessados em geral e até futuros clientes, né, com o objetivo de prepará-los mesmo para utilizar e explorar o que o SolidWorks 2017 traz de melhor. Tá? Então já tivemos a apresentação há 2 semanas atrás, né, o Thales falou um pouquinho a respeito da parte de modelagem, já está disponível no nosso canal do YouTube esse vídeo, né? E hoje a gente vai continuar com as novidades voltadas, né, para a parte de montagens. A partir do próximo encontro, no dia 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de validação, né? O Plastics, o Simulation, o Flow. Então fica o convite a todos a participar dos próximos webinars, tá bom? Bom, SolidWorks 2017 tem como tema principal, né, o impulso necessário para estimular a inovação. Né? Os usuários do SolidWorks sabem, né, que o mercado está mais competitivo e a inovação é necessária realmente para o diferencial do seu produto. É preciso inventar e reinventar cada vez mais e o SolidWorks 2017 pode fazer isso por você. Tá? A gente tem como base do SolidWorks 2017 quatro pilares principais, digamos assim, né? Parte de projeto, né? Mais potência e desempenho no desenvolvimento. Parte de validação, né? Um ambiente para criação de produtos inovadores. Então, com o auxílio do Plastics, do Simulation, do Flow. A parte de colaboração, né? Simplificando os processos dos projetos. Então entra a parte a parte do SolidWorks Visualize, né? Do Composer, que vão ajudar a gente nessa parte de colaboração, e a parte de gerenciamento e criação, né? Integração de dados do conceito à fabricação. Então, a parte do PDM, né? A gente pode citar também o MBD e o Inspection como tópicos, digamos, da parte de gerenciamento e criação, ok? Bom, esses são alguns temas que a gente vai tratar aqui nesse webinar. Né? A gente vai falar um pouquinho a respeito de montagens, parte de posicionamento magnético, que foi que é uma novidade realmente do SolidWorks 2017, o controlador de posicionamento, que teve algumas melhorias, e o SolidWorks Routing também. Tá? Então vou fazer uma demonstração breve para vocês aí a respeito dessas novidades e ao final, como eu falei, eu vou reservar para vocês um tempo onde vocês podem tirar suas dúvidas, né, fazer perguntas a respeito do que a gente viu aqui. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas novidades aí. Então eu vou abrir o SolidWorks. A gente vai começar falando um pouquinho a respeito de montagens, tá? Tivemos bastante novidade a respeito do diz relação a montagens, tá? A começar pela árvore de projetos do ambiente de montagens. Não sei se vocês, com certeza vocês já repararam essa questão, a gente tem de certa forma, o nome do componente meio que poluído na árvore de projetos. Né? Então, a gente tem a parte aqui que diz respeito à configuração do componente e ao estado de exibição. Mas nem sempre esse componente vai possuir esse estado de exibição ou essa configuração. Então, no SolidWorks 2017, digamos que a gente pode limpar um pouco a nossa árvore de projetos. Tá? Através da opção que a gente tem aqui,
em exibição em árvore, a gente pode marcar esse cara, não exibir nomes de configuração, estados de exibição se apenas um existir. Então, o que acontece? Os componentes que não possuírem esse estado de exibição ou configuração, eles vão simplesmente ser limpos, digamos assim, na árvore de projetos. Então não vai aparecer mais aquele texto enorme. Só vai aparecer o estado de exibição ou a configuração se um componente possuir. Por exemplo, esse aqui, onde eu tenho uma configuração e um estado de exibição. Então, para esse vai aparecer. Os demais que estiverem, por exemplo, utilizando os estados de exibição e configuração padrão, não vão aparecer. Então, de certa forma, eu deixo a minha árvore de projetos já um pouco reduzida e mais limpa, né? Fica mais fácil para a gente identificar um componente, né? Então, essa foi uma novidade que a gente pode citar com relação à parte de montagens, ok? Outra novidade também com relação à montagem, e ainda falando um pouquinho a respeito da árvore de projetos, é a questão de componentes iguais. Então, por exemplo, imagine esses 3 parafusos aqui, né, onde a gente vê que são componentes iguais. A partir da opção que a gente tem aqui também, em opção, em exibição de árvore, a gente tem exibir instâncias de componentes de grupo. Tá? Então, selecionando essa opção, por exemplo, ele simplesmente vai agrupar para mim os componentes iguais. Então, ó, ele fica um grupo feito aqui na árvore de projetos e coloca para mim os componentes dentro desse grupo. Então, novamente, fica algo mais automatizado. Eu não preciso, por exemplo, criar uma pasta para organização ou coisa parecida, né? Então, fica mais fácil, é mais uma facilidade que o SolidWorks coloca para mim aí. Então, é outra novidade que a gente tem com relação à parte de montagens, ok? Bom, ainda continuando nesse tópico, a gente tem algumas novidades também com relação a posicionamentos, tá? Então, os posicionamentos no ambiente de montagem foram melhorados. Então, olha só que legal. Agora, a partir do momento que eu clicar em uma região aqui, por exemplo, percebam essa cruzeta que foi feita, né? Essa cruzeta vai ser posicionada exatamente onde eu clicar nessa peça. Então, percebam, eu tenho essa cruzeta feita aqui. Se eu selecionar, por exemplo, essa peça, percebam que a cruzeta foi feita aqui também. Então, colocando posicionamento de coincidente, uma vai ficar coincidente com a outra. Então, agora os posicionamentos são exatos aonde eu clico. Tá? Então, o que facilita mais, eu consigo colocar um posicionamento mais próximo do outro. Tá? Fica mais fácil para fazer as técnicas de posicionamento padrão. E aí, por exemplo, agora é só realmente fazer as técnicas de posicionamento padrão que o SolidWorks proporciona para a gente. Né? Fazendo aí um concêntrico entre esse cara e esse, eu vou fazer um concêntrico também entre esse e esse. Tá? Então, agora os posicionamentos foram melhorados, né? Então a gente tem uma facilidade melhor para executar esse procedimento. Até mesmo posicionamento de parafuso, por exemplo. Olha como está mais rápido. Já peço desculpa caso aconteça algum tipo de delay, tá? Mas os posicionamentos eles são bem mais rápidos, tá? Tivemos uma melhoria nessa questão, então agora fica mais ágil a questão de fazer posicionamentos, tá? Então essa foi uma novidade também que o SolidWorks 2017 trouxe com relação a montagens, ok, pessoal? A gente tem também uma novidade bastante legal, que é a respeito das IDs de face, tá? O que acontece? Vamos supor que eu tenho esse motor aqui, né? E esse motor, ele é um item comprado, tá bom? Por ele ser um item comprado, o fornecedor mandou ele para mim com algumas partes importadas. Então, eu vou selecionar esse cara aqui e a gente vai abrir essa montagem, tá? Vou abrir a montagem e a gente vai poder observar que todas as peças que eu tenho aqui, elas são importadas, certo? Mas eu quero fazer o reconhecimento dessa face, dessa peça. Até a versão passada, se eu fizesse o reconhecimento dessa face, digamos que ela seria outra peça, se eu fizesse o reconhecimento desse cara. Então, a partir do momento que eu voltasse para a montagem, o SolidWorks ia apresentar erros porque ele se referencia por faces. Como eu troquei uma peça que já tinha, que era importada, e gerei um arquivo novo, ele certamente se confundiria e eu teria que fazer os posicionamentos novamente, tá? Porém, o SolidWorks 2017 ele traz uma novidade onde a gente consegue manter os IDs de face. Então, a partir do momento que eu fizer o reconhecimento dessa peça, o SolidWorks vai conseguir conservar para mim os posicionamentos. Então, olha só que legal. Eu vou abrir essa peça. Então, eu vou abrir a peça e vou fazer o reconhecimento dela. Então, eu vou com o FeatureWorks, a ferramenta do FeatureWorks, e vou falar para ele gerar uma nova peça para mim. Na verdade, para ele reconhecer os recursos dessa peça. Então, ele vai gerar uma árvore de projetos, onde eu vou ter acesso a todos os recursos de criação desse componente. Legal, então aqui a gente tem a árvore de projetos criada, né? E eu vou voltar agora novamente para a minha montagem.
Então, olha só que legal. Ele manteve o posicionamento para mim, ele simplesmente considerou que é a mesma peça. Tá? Até a versão passada abriria para a gente aquela janelinha de entidades posicionadas. Então, aqui a gente não tem mais isso. Tá? Então, voltando ao nosso projeto. Como eu falei para vocês, é um item comprado, né? O fornecedor mandou para mim. E agora, na representação da lista de material, eu não quero que todas essas peças apareçam. Eu quero que uma única peça apareça como motor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma peça, um arquivo de peça em cima dessa montagem e fazer a substituição lá na montagem principal. Tá? Então, vou vir em arquivo, salvar como esse cara e deixar ele como peça. Como eu falei para vocês, ele é um item comprado, né? Então, eu vou deixar aqui como motor comprado. Então, vou salvar como motor comprado, um arquivo de peça, tá? Se vocês perceberem, aqui embaixo eu tenho uma opção que chama preservar geometrias, referências de geometria, que é justamente o que eu falei, tá? Então, quando eu chegar lá na peça e fazer a substituição, por ele ter essa opção ativada, ele vai conseguir manter os IDs de face. Então, automaticamente ele vai reconhecer que como a geometria é igualzinha, tá? É bem semelhante, digamos assim. Então, ele não vai pedir para que eu faça as referências novamente. Ele vai manter, conservar os posicionamentos para mim. Então, eu vou simplesmente salvar. Ele vai salvar essa peça para mim. E eu vou voltar lá na montagem para substituir. Até a versão passada, como eu falei para vocês, a gente teria que fazer a substituição, colocar as entidades posicionadas e referenciar novamente o posicionamento. Mas olha só que legal. Simplesmente selecionando aqui a montagem inteira, eu vou fazer a substituição. Então, vou pegar o substituir componente e selecionar o motor comprado, né? Onde eu acabei de salvar na nossa pastinha. Então, vou pegar o motor comprado e fazer a substituição. A partir do momento que eu gerar essa substituição, olha o que acontece. Ele já identifica todas as IDs de face, né? E não me pede para que eu faça nenhuma outra referência com posicionamento. Ou seja, ele simplesmente manteve tudo para mim. E agora eu tenho uma peça no lugar de uma submontagem. Tá? Então, essa é uma das novidades mais bacanas assim que eu considero com relação à montagem. É a possibilidade de manter os IDs de face para os posicionamentos. Ok? Bom, continuando com as nossas novidades, vamos falar um pouquinho a respeito, digamos, da novidade estrela do SolidWorks 2017. Tá? Que são os posicionamentos magnéticos. Tá? Os posicionamentos magnéticos, digamos que a gente pode utilizar bastante para a criação de layout. Tá? Então, digamos que eu tenha esse layout de fábrica e quero fazer a movimentação aí dessas esteiras ou até fazer a adição de mais componentes. Tá? Então, olha só que bacana que a gente pode trabalhar com os posicionamentos magnéticos. Os posicionamentos magnéticos basicamente vão funcionar como se fossem ímãs. Tá? Então, a partir do momento que eu insiro um componente, por exemplo, na minha montagem, no nosso caso aqui, eu vou selecionar o Spur Conveyor. A partir do momento, ó, ele aparece essas bolinhas. Essas bolinhas funcionam como ímãs. Tá? Então, eu simplesmente conecto uma bolinha com outra e clico no ambiente e ele faz o posicionamento para mim. Tá? De uma maneira fácil e rápida, eu consigo gerar esses posicionamentos. Eu vou adicionar mais um componente, no caso, e vocês vão ver a facilidade que eu tenho, por exemplo, para trabalhar com esse componente. Então, ó, simplesmente eu trouxe e vou conectar uma bolinha rosa na outra. Cliquei de novo, ele automaticamente se junta. Tá? Isso eu posso fazer tanto com componentes que eu trago para o ambiente de montagem, ou então com componentes que já estão posicionados dentro do ambiente. Por exemplo, essa esteira, eu quero conectar ela a esse cara aqui que eu acabei de inserir. Então, eu automaticamente só puxo e conecto uma bolinha na outra. Tá? Utilizando aí, no caso, um recurso do SolidWorks que é de copiar os componentes, né? Eu vou selecionar com o Ctrl aqui e puxar esse robozinho e vou conectar ele aqui também. Tá? Então, conectando uma bolinha na outra, eu consigo fazer o posicionamento desses componentes. Olha só que bacana. Fica bem mais fácil e bem mais simples, né? A gente costuma falar que esse recurso veio para ajudar bastante na criação de layouts, tá? Então, vou pegar novamente esse cara aqui e arrastar ele para a montagem, conectar uma bolinha na outra, e até mesmo com os bonequinhos, né, que estão posicionados aqui, eu posso selecionar esse bonequinho e arrastar ele e deixar conectado com a esteira, tá? A grande pergunta que fica é como que eu faço para criar essas bolinhas rosas, se elas vêm automático ou alguma coisa assim. Basicamente é bem simples, tá?
Seria melhor se viesse automático, logicamente. Mas é bem mais simples do que a gente imagina, tá? Então eu vou abrir um componente e vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com esses ímãs, digamos assim. Aqui nas configurações eu posso até criar, no caso, speed packs para esses componentes, tá? Tem essa possibilidade. Eu vou selecionar a configuração padrão, sem o speed pack, para mostrar para vocês como funciona para colocar esses conectores, tá? Na árvore de projetos eu tenho aqui esse cara, que são os conectores, tá? O editor de ativos. Se a gente der botão direito e editar o recurso, aqui a gente vai determinar quais serão as referências a partir do momento que eu inserir o componente dentro de uma montagem, né? Quais serão as referências para o posicionamento magnético? Então, eu posso selecionar, por exemplo, o plano de solo, então onde esse componente vai estar apoiado, digamos assim, né? E quais serão as referências, quais serão as bolinhas rosas que eu vou considerar na hora de colocar, tá? Isso eu posso criar novos pontos também, adicionar os pontos através de esboços e colocar esses pontos aqui e colocar minhas referências personalizadas para fazer os posicionamentos magnéticos, tá? Então essa é uma novidade bastante legal que o SolidWorks 2017 inseriu na parte de montagens, tá? E que realmente veio para somar não só na parte de layout, né, mas também na parte da utilização de outros tipos de montagem. Tá? Então, posicionamentos magnéticos no SolidWorks 2017. Ok? Tivemos algumas novidades também com relação ao Mate Controller, ou controlador de posicionamento. Tá? O controlador de posicionamento, para quem não sabe, foi uma novidade do SolidWorks 2016, né? Onde a gente conseguia gerar posições no nosso modelo através dos posicionamentos que a gente já tivesse colocado dentro de uma montagem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse robô aqui e eu já criei diversas posições para esse robozinho aqui, eu já tenho todas as posições que ele vai conseguir fazer, abrir a garra, retornar, recuar, tá? Já tenho tudo feito. Qual que é a novidade do SolidWorks 2017 para a parte de Mate Controller? Tá? A novidade é a possibilidade de gerar configurações através das posições que eu já criei. Então, por exemplo, eu tenho diversas posições aqui. Tá? Tem a posição de início, eu tenho a posição 2. Então, cada posição eu posso gerar uma configuração. Então, olha só que bacana. Selecionando a posição 3, por exemplo, eu posso vir aqui nesse botão e clicar adicionar a configuração. Automaticamente, ele já vai criar uma configuração para mim no Configuration Manager. Tá? Então, se eu vier aqui, eu vou ter uma configuração criada para o Mate Controller, certo? Eu vou gerar mais uma configuração para a posição 4. Então, vou vir aqui, adicionar mais uma configuração. E, por último, eu vou colocar da garra aberta. Tá? Então, através das posições que eu crio do Mate Controller, eu automaticamente já posso, por exemplo, utilizar para fazer uma folha de detalhamento, alguma coisa assim. Tá? Isso vai ajudar bastante, né? vai, digamos, otimizar muito, no caso, o meu trabalho. Tá? Então, suponhamos que eu tenha aqui um desenho já criado para esse cara, eu vou confirmar aqui, né? Mostrar para vocês as configurações que eu já criei. Então, tem as configurações criadas de acordo com as posições que eu já tinha gerado dentro do recurso do Mate Controller. Tá? E suponhamos que eu tenha isso num desenho. Tá? Então, eu vou colocar o desenho desse cara e vou mostrar para vocês que eu posso utilizar as configurações para poder representar as vistas. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa vista e vou colocar a configuração da posição 3. E automaticamente ele vai vincular isso para mim. Tá? Posso fazer a mesma coisa com a posição 4, onde eu tinha selecionado. Né? E por último, a posição da garra aberta. Então, através dos posicionamentos, né, das posições que eu tinha criado dentro do Mate Controller, eu consegui representar diversos estágios desse meu modelo dentro do detalhamento. Tá? Então, essa é uma novidade bastante legal, que já tinha sido pedido há um tempo na versão 2016, né, mas foi inserido aí na versão 2017. Ok? Bom, para encerrar nossa parte de novidades, eu vou falar um pouquinho a respeito do SolidWorks Routing. Tá? SolidWorks Routing trouxe algumas novidades bastante legais também para a gente, tá? E a gente vai checar agora como que funciona essas novidades que o SolidWorks Routing traz para a gente, tá? A primeira novidade que eu posso citar para vocês é a possibilidade de trabalhar com mais, digamos, opções de rotas automáticas, né? Então, a partir do momento que eu crio uma rota no Routing, o SolidWorks ele sugere algumas opções de rota para a gente. Tá? Na versão 2017, a gente pode citar aí que o SolidWorks sugere mais opções para a gente. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma rota através desse cara, vou iniciar uma rota aqui.
Legal. Continuando a rota, eu vou colocar o outro ponto lá em cima. Então, eu vou trazer um ponto aqui para cima também, tá? Feito isso, eu já tenho os pontos iniciais e finais da minha rota. Então, eu posso gerar uma rota automática, né? Então, gerando a rota automática e conectando a esse ponto, o SolidWorks vai colocar para mim diversas possibilidades de rota. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 possibilidades de rota que o SolidWorks 2017 sugere para a gente, tá? Até a versão passada, a gente tinha alguns tipos de sugestões, mas não eram tantas sugestões como agora, tá? Então isso facilita bastante também, caso a gente queira, não tenha tanta ideia de um projeto assim, a gente queira estar aberto a novas possibilidades, né? Então o SolidWorks coloca isso para a gente. Então eu vou selecionar aqui como referência a posição 3, tá? Eu vou confirmar aqui e eu tenho ainda a flexibilidade de mover essa rota, né? Por ela estar subdefinida aqui, eu consigo fazer uma movimentação dessa rota, tá bom? Outra novidade bastante legal que a gente teve no SolidWorks Routing é a adição de novos nipples, né? Então agora o SolidWorks traz para mim novos nipples, novos tipos de nipples, né? Então tenho 5 novos tipos de nipples. Então eu posso simplesmente vir aqui e arrastar esse componente para minha montagem, tá? Selecionei, tenho a possibilidade de trabalhar com as configurações desses nipples, né? Vou selecionar a primeira configuração e aqui eu vou colocar para a gente remover essa tubulação que sobrou, tá? Então eu vou conectar esse nipple automaticamente naquela válvula. Então eu vou remover essa tubulação e vou remover essa tubulação. Daí vem aquela, realmente, a função do routing, né? Onde agora ele vai colocar para a gente todos os componentes normalizados, né? Os cotovelos e tal. Então essa é uma funcionalidade bastante legal do SolidWorks Routing, né? Então ele colocou para a gente os cotovelos de uma maneira normalizada, tá? Então, duas novidades que a gente viu aí, a possibilidade de trabalhar com mais, digamos, sugestões de rotas automáticas, tá? E também a questão da adição dos novos nipples, tá? Outra novidade bastante legal do SolidWorks Routing da versão 2017 é a possibilidade da gente trabalhar com as vistas explodidas, tá? Desses componentes. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui essa rota que eu criei, tá? E vou gerar uma vista explodida nela. Pô, Fábio, mas até as versões passadas, isso já fazia nas versões passadas. Qual que é a novidade aí na versão 2017? Bom, a novidade na versão 2017 é que as vistas explodidas agora elas não vão voltar mais. Por quê? Até a versão 2016 a gente conseguia gerar uma vista explodida, né, no routing dos componentes de rota, porém essa vista ela estranhamente retornava, não ficava explodida. Tá? Agora no SolidWorks Routing 2017 a vista vai se manter explodida, podem ficar tranquilos. Então simplesmente fazendo aí a seleção dos componentes, né, eu posso selecionar aqui e fazer a explosão, né? E até depois gerar, por exemplo, um videozinho aí para representar a explosão desses componentes. Então, olha só que bacana. Gerei aqui a vista explodida, né? E posso fazer a animação caso queira gerar um vídeo, né? Ou algo semelhante. Então, bem legal essa possibilidade, tá? Isso já era existente nas outras versões, porém, na versão 2017, as vistas explodidas não vão mais retornar como acontecia nas outras versões, tá ok? Bom, então essa é outra novidade que a gente tem aí do SolidWorks Routing, tá? Bom, ainda falando do routing, eu tenho a possibilidade agora também de trabalhar com a reutilização de rotas, tá? Então, por exemplo, até as versões passadas, se eu fizesse uma rota como essa e quisesse reutilizar ela, colocar ela, por exemplo, desse lado, eu teria que gerar uma nova rota, certo? Então eu tinha um retrabalho, onde eu tinha que gerar uma e fazia mais uma para colocar do outro lado. No SolidWorks 2017 isso não é preciso mais, tá? Eu tenho a possibilidade agora de fazer a reutilização dessas rotas, tá? Então simplesmente selecionando esse cara, o botão direito reutilizar rota, tá? Ele vai simplesmente referenciar a rota que eu quero utilizar, certo? E aí, a partir disso, ele vai simplesmente me dar esses nipples e falar aonde você quer posicionar, aonde essa rota vai ser utilizada. Tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar o ponto inicial nesse cara aqui. Então, coloco o ponto inicial nesse cara. E coloco agora o ponto final, né? Onde a rota vai ser conectada realmente.
eu posso vir aqui e colocar nesse furo, né? Utilizando as técnicas de posicionamento do SolidWorks, coloquei nesse furo e automaticamente o SolidWorks vai gerar para mim a rota desse componente. Então, bem mais fácil, bem mais simples, né? Também economiza aí a parte de retrabalho dos componentes. Então, a partir do SolidWorks Routing, né? Reutilização de rotas, ok? Bom, para encerrar as novidades, a gente ainda tem mais uma novidade com relação ao routing, que é para a parte do electrical, né? Parte de routing electrical, digamos assim. Então eu vou abrir esse cara aqui, esse projetinho, e eu tenho, por exemplo, esse componente aqui, tá? Se a gente vier aqui, eu vou ocultar, a gente vai ver que esse componente ele está dobrado e tal. A gente tem algumas, tem um conectorzinho aqui e tal, temos todos os fiozinhos dobrados. Vamos supor que eu queira saber o comprimento exato desse fio planificado, né? Eu quero saber quanto que eu tenho que usar de fio, por exemplo, para esse projeto, tá? Então tivemos algumas melhorias aí na parte de planificação de uma rota. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa rota aqui e vou abrir esse componente para a gente dar uma avaliada. Ele vai abrir para a gente o componente. E a gente tem o componente dobrado aqui, tá? A partir dessa opção aqui, da rota planificada, eu consigo exibir essa configuração, ele automaticamente vai colocar para mim essa rota planificada, tá? E eu vou conseguir saber, por exemplo, quanto eu tenho que utilizar de fio para esse projeto, tá? Seja no fio da rota inteira, até mesmo nesses fiozinhos pequenos. E eu consigo representar isso até numa tabela, né, numa lista de materiais, onde eu coloco, por exemplo, o comprimento ou algo parecido. Tá? Então é um recurso bastante legal que o SolidWorks Routing traz para a gente. Tá? Então percebam, olha só que interessante. A gente tem todas a rota inteira planificada, tá? Os fiozinhos, os conectores, tá? E eu posso utilizar isso, por exemplo, para um detalhamento. Então olha só que bacana dentro do detalhamento como ele vai ficar. A gente tem todos os comprimentos aqui, né, colocados. Então é bastante interessante o modo que a gente pode trabalhar com o SolidWorks Routing na versão 2017. Ok, pessoal? Basicamente, essa eram as novidades que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Agora a gente volta um pouquinho só para fazer uma revisão. Então a gente viu a parte de atrativos de montagem, né? As novidades para montagem, exibição em árvore. Então a gente tem a possibilidade agora de ocultar os nomes de estados de exibição e de configuração, caso o componente não tenha isso, tá? A parte de componentes de grupo, onde o SolidWorks automaticamente faz para a gente esse agrupamento, então eu não preciso mais, por exemplo, criar pastas para fazer a organização, ok? Tem a possibilidade do posicionamento melhorado de componentes, né? Como a gente viu, se eu clicar numa face e clicar na outra, ele vai selecionar exatamente aquele ponto e juntar com o outro. Vamos só lembrar da cruzeta, né? Uma cruzetinha com a outra. E aí também tivemos a parte de salvar a montagem como peça possibilita manter as referências. Ou seja, a gente tem aquela opção, onde eu mostrei para vocês, que vai conseguir conservar para a gente os IDs de face e manter o posicionamento resolvido. Tá? Então essas foram algumas novidades com relação à parte de montagens. Tivemos ainda a parte de posicionamentos magnéticos, né, que são bastante legais aí para a criação de layouts, não só para isso, não só para layout, mas também para outros tipos de projetos, digamos assim. Tá? E o editor de ativos, onde a gente consegue, por exemplo, colocar os pontos, especificar os pontos que a gente quer que seja magnético, digamos assim. Tá? Na parte do controlador de posicionamento, a gente viu que agora a gente pode criar configuração através, né, das posições que a gente gerou dentro do recurso. Tá? E a gente também tem o suporte para as vistas de detalhamento. Então, eu posso utilizar todas as posições para fazer as vistas de detalhe, ok? E por último, a parte do SolidWorks Routing, né? Aprimoramentos na rota automática, onde a gente tem mais opções aí, no caso, para trabalhar com as rotas automáticas, tá? A criação de vistas explodidas nas submontagens de rota, ou seja, a gente consegue fazer a explosão e essas explosões não vão voltar mais como voltavam nas versões anteriores, tá? A possibilidade de fazer a reutilização de rotas, então eu não preciso criar a mesma rota duas vezes, eu posso utilizar uma rota que eu já criei. E eu tenho a planificação de rotas desunidas, a gente viu aí por último
a planificação de rotas para saber realmente o comprimento de um cabo, por exemplo, né, para utilizar numa lista de material. E por último, no caso, a questão da adição dos novos nipples, né, dos novos componentes, como a gente viu, que vão facilitar mais ainda a nossa vida com o SolidWorks Routing. Tá? Bom, pessoal, sendo assim, terminamos a nossa sessão de demonstrações falando sobre estes assuntos, né? Montagens, posicionamentos magnéticos, controlador de posicionamento e o SolidWorks Routing, tá? Antes disso, antes de eu abrir o espaço para as perguntas, eu queria mostrar novamente o nosso cronograma, tá? O link de inscrição para o próximo webinar vai estar no nosso site, então a gente está preparando uma apresentação bastante legais para vocês aí, né? Assunto de simulação, gerenciamento, praticamente todos os assuntos, né, da nossa linha de produto. E ainda a gente vale frisar que no ano que vem a gente abre a série de webinars com o Interconnect, que foi outra novidade bastante legal do SolidWorks 2017, tá bom? Bom, conforme prometido, né, se alguém tiver alguma dúvida ou algum questionamento, eu vou abrir uns minutos para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, utilizem aquela caixinha, né, de perguntas que tem aí e eu vou responder essas perguntas para vocês, ok? O Carlos está perguntando se a planificação de rota é possível para a mangueira. Sim, é possível, Carlos. Você consegue fazer a planificação de rotas através das tubulações flexíveis também, cara. É possível sim. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Os posicionamentos magnéticos, Alessandra, você vai conseguir acessar através da aba de montagens, né, onde você consegue criar os editores de ativos, né, onde você coloca as bolinhas, você vai exemplificar onde vai ser as bolinhas. Então, você cria um editor de ativos, né, que está na aba de montagens, e aí você consegue acessar o posicionamento magnético quando você inserir dentro de uma montagem. Então, você primeiro cria as bolinhas rosas dentro da peça, né, da montagem, no caso, da submontagem, e depois no arquivo de montagem principal, quando os editores já estiverem criados, ele vai automaticamente atribuir como um posicionamento magnético. E aí as bolinhas rosas aparecem, tá bom? Ok. Sim, Cristiano, esse vídeo vai estar disponível na internet, a gente vai colocar no YouTube, eu acho que ainda hoje a gente consegue subir ele no YouTube, tá? Caso você tenha alguma dúvida também, aí está o nosso e-mail, o nosso telefone, pode entrar em contato, a gente esclarece essas dúvidas, mas o vídeo vai estar disponível, eu acho que ainda hoje no nosso canal do YouTube. CADWorks Tecnologia e Sistemas, tá? Valeu, Abraham, obrigado pela presença e valeu pelo elogio aí. Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui as perguntas, tá? Antes disso, Carlos, a gente tem aí no caso um cronograma, tá? De webinars, tá? E a princípio soldagens não está no nosso cronograma, mas a gente pode ver, acho que no nosso site, no nosso YouTube, nosso canal do YouTube no caso, a gente tem disponível um webinar que diz sobre o dimensionamento de soldagens. Então, se você puder entrar lá no nosso canal, você pode utilizar e ver esse webinar, tá? Jonathan, sim, as vendas já estão disponíveis, tá? Para quem já possui o SolidWorks 2016, o SolidWorks 2017, ele já está disponível para download no Customer Portal, Service Pack 0, tá? A gente também aqui da CADWorks já começou a fazer o envio das mídias aos clientes, então já está disponível para vocês o SolidWorks 2017. Sim, Alessandro, essa parte que você falou é a questão do SolidWorks Interconnect, tá? O SolidWorks Interconnect ele é um módulo novo aí do SolidWorks, ele está disponível nas versões, em todas as versões, tá? Somente a Premium que tem uma peculiaridade, que é a possibilidade de utilizar os arquivos do CATIA, mas a gente vai estar preparando aí, no caso, um webinar logo para o começo do ano sobre o Interconnect,
vai falar tudo sobre todas as novidades, né, como funciona. Então, no caso, a gente vai fazer isso no começo de 2017 mesmo, tá bom? Mas existe sim essa funcionalidade. Ok. Bom, pessoal, então eu encerro por aqui as nossas perguntas, tá? Como eu falei, o nosso telefone e o nosso e-mail do suporte tá aí na tela. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta em relação a não só isso, né? Outras dúvidas também com relação a SolidWorks, entre em contato com a gente, tá? A gente está aí para atender vocês. Então, desde já, eu já agradeço a presença de todos, tá? Tenham aí, no caso, um ótimo dia e até a próxima, pessoal. Obrigado.